Olá, meu irmão, minha irmã. Então vamos aqui retornar nossos estudos na aula de hoje, tratando de conhecer melhor a vida de Tamar, que é essa mulher que foi citada aqui no Antigo Testamento. Temos o relato dela aqui em Gênesis capítulo 38 e ela foi lembrada por Mateus quando ele começa a construir ali na sua lógica, né? Ele começa a construir a genealogia de Jesus, ele cita Judá e cita Tamar, sendo Judá aquele que gerou em Tamar um herdeiro chamado Perez, tá bom? Se o irmão simplesmente ler os nomes na genealogia e seguir adiante no texto, o irmão não vai entender por que essa mulher foi citada, tá bom? É preciso entender, irmãos, que quando Mateus escreveu e ele citou esses nomes, ele citou o nome de todos esses homens e citou o nome de algumas mulheres, ele quer trazer a lembrança do seu leitor, da sua primeira audiência ali judaica, a história dessas pessoas, tá? Para que na genealogia que levou até Jesus Cristo, a pessoa se lembrasse que na história de Jesus, na descendência humana de Jesus, tá? Existiram aquelas pessoas e várias coisas que aconteceram na vida daquelas pessoas citadas tem alguma coisa a ver com o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, nesse sentido, o que essa mulher Tamar tem a ver com as outras, especificamente com Ruth, que nós também temos um vídeo específico da vida dela, e o que ela tem a ver com Maria, que foi a mulher que gerou Jesus, tá bom? O que Judá, que foi o homem que gerou o filho aqui em Tamar, que gerou Perez, o que ele tem a ver com Boaz? O que esses dois homens têm a ver com Jacó, o homem que gerou José? O que José, que é o homem que casou com Maria, tem a ver com esses outros homens citados aqui nessa genealogia, tá bom? Então já adianto para os irmãos que um dos princípios que amarram todos esses personagens é isso aqui, ó, é o levirato, tá bom? É o princípio cultural que depois veio a se tornar parte da lei do levirato. Muito bem, o que era o levirato? O levirato era o seguinte: naquela cultura oriental, era extremamente forte a ideia de que o primogênito de cada família, ou seja, o primeiro gerado naquela família por aquele pai, ele deveria sobre ele levar o nome da família para a prosperidade, ele deveria gerar filhos para manter a linhagem da família existindo, e sobre ele estava essa responsabilidade e também sobre ele estava a bênção maior da herança, tá bom? Então isso é forte naquela cultura, e na impossibilidade, muitas vezes, dessa linhagem seguir a partir desse primogênito, por ele ter morrido sem deixar filhos, sem deixar herdeiros, o que se fazia? Muito bem, tendo esse homem que morreu um irmão, esse próximo irmão, aquele irmão mais próximo na hierarquia ali da família, ele deveria casar ou desposar a viúva e gerar nela um herdeiro. E ele seria o homem que ia gerar esse herdeiro, porém o herdeiro levaria o nome do primogênito da família, daquele que havia morrido, sem deixar na mulher a sua semente, a semente da continuidade, tá bom? Então, dessa forma, eles resolviam essa questão. Todo primogênito, independente de ter gerado na sua esposa, na sua mulher, um herdeiro, teria sua linhagem continuada por meio desse filho que viria através do seu parente mais próximo, tá bom? Pode parecer loucura para nós aqui do Ocidente, pode parecer muito estranho, mas o relato bíblico ele nos traz essa ideia, ele nos traz esse conceito, e nós temos aqui na história de Tamar isso sendo explicado, tá bom, irmãos? Nós vamos ouvir aqui em Gênesis capítulo 38 a história dela, e conforme o texto correr, eu vou fazer alguns comentários para a gente começar a assimilar essas coisas, e vocês vão perceber que, entendendo a vida de Judá e Tamar, entendendo também vários princípios da história de Boaz com Ruth, que também envolve Noemi e o filho deles que nasceu Obed,
como que por meio da vida desses personagens, nós vamos conhecendo valores e princípios que depois eles vão ter tudo a ver com a história do casamento de José e Maria e com o Senhor Jesus, tá bom? Então vamos aqui ouvir a história de Tamar. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ile. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá, e casou-se com ela. Ele a possuiu. Ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de Er. Tornou a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quesile, ela teve ainda outro filho e chamou Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar, para Er, seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher do seu irmão, cumpra suas obrigações de cunhado para com ela e tenha uma descendência ao seu irmão. Ok, então o que esse texto nos fala até aqui? Existia um homem, tá bom? Quem era esse homem? Judá, tá bom? Ele está aqui, ó, acompanha comigo aqui no gráfico, ele está aqui na linha direta na genealogia de Mateus. Esse Judá, irmãos, é um dos 12 filhos de Jacó, tá bom? Jacó é aquele homem que teve duas esposas, Lia e Raquel, e teve também duas amantes. Ele gerou filhos nas escravas dessas esposas, tendo, portanto, 12 filhos com 4 mulheres diferentes. E essa família é de onde sai aquele personagem José, que é traído pelos irmãos, jogado num poço, depois vendido como escravos, vai parar na casa de Potifar, depois ele é preso, depois de um tempo na soberania de Deus, Deus o leva a ser o governador do Egito e Deus manda uma fome para a região. A família de Jacó, sendo Jacó ainda vivo, com seus 11 filhos, acaba indo buscar abrigo ou alimento no Egito e José acaba trazendo a sua família para o Egito para ser ali amparada, e ali você tem a história da formação do povo hebreu, que ao longo de séculos, de 70 pessoas dessa família se tornam alguns milhões, e lá séculos depois, como escravos, Deus levanta Moisés para resgatar e tirar esse povo hebreu do Egito e torná-los a nação de Israel. É essa linha do tempo aqui que nós já vimos, tá bom? Então, nesse bloco aqui da genealogia, partindo aqui da família dos patriarcas e já indo para a história de Judá, nós temos a história de Judá, os seus 3 filhos, e como Tamar se envolve aqui. Repare, irmãos, que Mateus não fala da esposa de Judá, ele fala da nora de Judá, tá bom? Porque Judá, ele casou, tá aqui, ó. Nessa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem adulão. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu, Suá, tá aqui, ó, e casou-se com ela. Quem que é a mulher de Judá na história? Essa senhora aqui, Suá, tá bom? E essa senhora teve 3 filhos, tá? O filho mais velho, que é o primogênito, Er, o filho do meio, Onã, e o último filho, Selá, tá bom? Conta aqui a história que essa mulher morreu. Deixa eu achar aqui. Tá aqui, ó, aqui embaixo, versículo 12. Ó, tempos depois, morreu a mulher de Judá, tá bom? Então Judá ficou viúvo em algum momento da história, já tendo gerado 3 filhos. E quando ele já tinha esses 3 filhos, o mais velho já estava adulto, é que nós começamos a conhecer aqui a nossa personagem, Tamar, tá bom? O sogro, Judá, escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho. Esse filho mais velho era perverso e Deus reprovou a conduta dele e o castigou com a morte. Tá bom, irmãos? E esse filho mais velho, o Er, ele morreu sem gerar em Tamar a sua herança. Então o primogênito morreu sem ter gerado ali aquele que deveria legalmente, culturalmente, deveria levar o nome da família adiante. Como é que ia ficar esse homem aqui, Judá, aquele que deveria seguir com a descendência que ia despontar lá na frente na pessoa de Jesus?
como é que ele ia fazer se na linhagem dele, o seu primogênito que deveria levar esse nome adiante, não tinha gerado descendente, tá? Essa descendência, legalmente, formalmente, não poderia vir do filho do segundo filho dele, nem de nenhum filho do terceiro filho dele. Deveria vir do filho do seu primeiro filho, do seu primogênito, tá bom? Então, isso era extremamente importante. Por isso que nós temos aqui esse versículo 8. Ó. Então Judá disse a Onã, que é o filho do meio, case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações. Ó. Veja que isso não era algo opcional. Ele tinha que fazer aquilo, ele tinha que desposar a sua cunhada, deitar-se com ela e gerar nela um herdeiro com o nome do irmão falecido para que a linhagem da família continuasse, tá bom? Isso é o que o texto bíblico nos mostra. E dê obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão, tá bom? Então aqui estão os elementos dessa história um pouco estranha para a nossa cultura, mas é a história bíblica contada dentro da cultura oriental. Amém, irmãos? Deixa eu soltar o áudio aqui. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia, e por isso o matou também. Ok, então perceberam o que aconteceu? O primeiro homem era perverso. Deus veio e o matou. Ele não chegou a gerar um herdeiro. O segundo homem, que é esse filho do meio, né? O primeiro ali na hierarquia da família, também era perverso, tá bom? E o que ele fez? Ele cumpriu a obrigação dele de desposar a esposa para gerar nela um descendente? Não. Ele só se aproveitou sexualmente da mulher e ali na hora de chegar ao clímax da relação, em vez de jogar a semente dele dentro da mulher, ele jogava a semente dele no chão. Tá bom? Isso era de extrema perversidade, porque em vez de priorizar a responsabilidade visando o melhor bem da família, do nome do pai, da sequência da herança deles, da linhagem deles, dentro daquela cultura, tá? E em honra ao irmão falecido, em honra ao pai, em honra à mulher, ele desonrou todo mundo, só pensava nele, não queria que a herança dele fosse parar na mão de outro herdeiro, ele queria burlar tudo isso, para de alguma maneira a herança e a bênção vir para ele e não para o filho que ele ia gerar em nome do outro, e aí ele praticava essa perversidade. Portanto, Deus não se agradou disso, também o matou, como o texto aqui nos fala. Quem que sobrou? Sobrou o caçula, tá bom? Vamos ver a sequência da história. Então Judá sua nora Tamar, morre como viúva na casa de seu pai até que o meu filho Selá cresça, porque pensou, ele também poderá morrer, como seus irmãos. Assim Tamar foi... Ok, então o que Judá fez? Judá olhou para toda aquela situação e percebeu, falou, olha, o meu primeiro filho não temeu a Deus, foi um homem perverso, Deus o matou. O meu segundo filho não temeu a Deus, foi um homem infiel, Deus o matou. Sobrou o meu caçula, o meu pequeno, tá bom? Se ele não for íntegro e cumprir com as responsabilidades para com essa mulher, Deus também vai o matar. Percebe que Deus está na história, tá bom, irmãos? Deus está olhando para a conduta de cada membro dessa família, está avaliando e está fazendo seus juízos, tá bom? Então, na sequência da história aqui, você vê Judá sendo aparentemente prudente. Ele falou, olha, esse garoto, talvez ele não esteja em condições ainda de desposar essa mulher e gerar nela o filho necessário, tá bom? O que eu vou fazer? Vou pegar essa mulher, vou mandar ela voltar para a casa dos pais, esperar esse garoto, o meu caçula, crescer, e no tempo devido, eu faço ele casar e gerar esse filho em Tamar, tá bom? Então, isso é a narrativa da história até aqui. Deixa eu soltar o áudio aqui. Morar na casa do pai. Tempos depois morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho Dina com seu amigo Ira, o Adulamita.
Quando foi dito a Tamar, seu sogro está a caminho de Timnã para tosquear suas ovelhas. Ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Naim, que fica no caminho de Timnã. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento. Quando a viu, Judá pensou que foi... Ok, então, irmãos, o que está acontecendo aqui? Nós percebemos pelo desenrolar da história, apesar de ser um relato curto, que Judá, tá bom? Esse filho de Jacó aqui, herdeiro direto dos patriarcas, esse que gerou a linhagem que depois foi chegar em Jesus, ele está aqui no começo dessa genealogia, ele estava procrastinando as suas obrigações. Tá? Ele arrumou uma mulher para o filho não deixou ele herdeiro. Ele deu o segundo filho, o filho também não gerou esse herdeiro, os dois morreram. Ele ficou receoso, tentou proteger o caçula, mandando a mulher para longe e falando, olha, quando ele crescer, você vai voltar e nós vamos produzir esse casamento, vamos oficializar esse casamento e você vai ter o filho gerado em você, que é necessário. Só que ele não fez isso. O garoto cresceu e ele estava empurrando com a barriga, tá bom? Nisso, o que Tamar fez, tá bom? Tamar, tá aqui, ó, o Judá chegou a ficar viúvo, tá bom? Judá chegou a ficar viúvo, tá aqui, ó. Morreu a mulher de Judá. Depois de morrer a mulher de Judá, filha de Suá, passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Timá com o seu amigo Ira, a Adulamita. O que aconteceu? Olha só, o cerco foi se cercando em cima de Judá. Agora quem morreu foi a mulher dele, tá bom? Quem que sobrou na família? Sobrou ele, o filho caçula, e sobrou Tamar. Não sobrou, nesse relato bíblico aqui, são as pessoas próximas a ele, são essas. O que ele tinha que fazer? Qual que era a prioridade que ele tinha que fazer? Ele tinha que tratar de gerar o filho do primogênito falecido. Mas o que ele foi fazer? Foi cuidar das ovelhas, foi cuidar dos negócios dele. Deixa essas questões espirituais e as minhas obrigações espirituais de lado, deixa eu cuidar primeiro dos meus negócios, tá bom? Quando Tamar viu que o sogro estava empurrando com a barriga, que mais uma vez ela não ia ter os seus direitos para poder também da parte dela cumprir as suas obrigações, olha o que ela fez. Tá? Ela ficou sabendo que o sogro estava indo tosquear ovelha, ela tirou a roupa de viúva, cobriu-se com um véu para disfarçar e foi sentar-se à estrada de Enaim, que fica no caminho de Timá. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento, aquilo que eu já comentei. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Eu vou soltar o áudio aqui para seguir a leitura da sequência, mas olha que essa mulher, na procrastinação do sogro, tá? Já sabendo que aquela era uma família difícil, complicada, os homens eram perversos, não temiam a Deus, faziam as coisas todas erradas, ela decidiu agir por conta própria e falou, eu vou encontrar meu sogro, que eu sei que ele vai passar por aquela estrada, e eu vou me disfarçar como uma prostituta e vou despertar nele desejos sexuais para ele deitar comigo, e já que ele não quer me dar o filho dele para gerar em mim esse filho da nossa prosperidade, da posteridade da própria família dele, a posteridade do seu filho primogênito, eu vou forçar com que ele me engravide. Olha que história complicada, tá bom, irmãos? Deixa eu soltar o áudio aqui para seguir na sequência. Fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela, à beira da estrada, e disse, venha cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou, o que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele, eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou, você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande? Disse Judá, que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela, o seu selo com o cordão, e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio de seu amigo Adulamita, a fim de reaver da mulher sua garantia, mas ele não encontrou.
E perguntou aos homens do lugar, onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim. Eles responderam, aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim ele voltou a Judá e disse, não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual. Disse Judá, fique ela com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos motivo de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá, sua nora Tamar prostituiu-se, e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá, tragam-na para fora e queimem-na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro, estou grávida do homem que é dono destas coisas. E acrescentou, veja se o Senhor reconhece a quem pertencem este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse, ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá, e não voltou a ter relações com ela. Quando chegou a época de dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora, então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou o pulso do menino, dizendo, este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu e ela disse, então você conseguiu uma brecha para sair. E deu-lhe o nome de Pérez. Depois saiu seu irmão que estava com o fio vermelho no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. Ok, então irmãos, nós temos aqui o relato da história estranha de Tamar, de Judá, seu sogro, a história dos 3 filhos de Judá, e o que fica aqui como 2 ensinamentos para a gente que estão correndo aqui dentro desse livro de Mateus, nessa genealogia. Primeiro que todos pecaram, tá bom? Nós temos um vídeo aí nesse bloco de aulas onde eu vou chamar a atenção para isso. Todos pecaram, tá bom, irmãos? Na história humana não existe nenhum que é perfeito, que não tenha praticado os pecados mais estranhos, mais sórdidos, e o relato bíblico ele é muito honesto, ele é muito sincero. Ele expõe a pecaminosidade de todos os personagens bíblicos. O único que não pecou, Jesus, tá bom? Então fica bem marcado para qualquer um que lê, e principalmente para os judeus, tá? Que a história do povo de Israel é uma história construída por homens e mulheres pecadores, tá bom? A segunda coisa que nós começamos a entender e assimilar é esse princípio do levirato, tá bom? Que o primogênito tem que levar a herança da sua linhagem, aquilo que ele herdou do pai, ele tem que passar adiante, e essa questão dentro da linhagem, da genealogia, é extremamente importante. Não havendo meios naturais para que ele gere o seu primogênito, esse primogênito tem que ser, na prática, gerado pelo seu parente mais próximo, no caso, o seu irmão, o seu próximo irmão, tá bom? Mas legalmente, esse filho que é gerado pelo parente mais próximo ou pelo seu irmão, ele legalmente ele pertence a esse pai falecido, porque dele é a responsabilidade de fazer isso, tá bom? Então ficou aqui a aula, ficou aqui esse conceito, esse princípio. Com o tempo, assista todas as aulas, você vai entender como é que isso vai despontar lá em José, em Maria e no Senhor Jesus. Até a próxima.